Olá, pessoal! Essa noite, o vento do sertão sopra diferente. Ele não vem leve, como brisa de fim de tarde, nem quente como o ar de um dia de sol rachado. Ele vem arrastando segredos, sopra entre as veredas, assovia nas folhas retorcidas do mandacaru e parece carregar o som de algo que caminha devagar, arranhando o chão seco com dedos que já esqueceram o que é carne. Dizem que, quando o sertão dorme, o corpo seco desperta. Alguns segredos talvez devessem continuar enterrados. Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho oculto. Comenta aí de onde você está assistindo e que horas são aí. Gosto de saber se tem alguém acompanhando essa história no meio da madrugada, quando o silêncio parece respirar perto da gente. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. O vento levanta a poeira vermelha do chão e você sente o gosto seco dela na boca. O céu, sem lua, parece um teto de ferro. À distância, o barulho de um galho se partindo ecoa como um aviso. Ninguém caminha sozinho por esses lados depois das 9. É o que dizem. Mas você veio mesmo assim. As histórias sobre o corpo seco sempre começaram com alguém curioso demais. Um vaqueiro que volta tarde, um caminhante que decide cortar caminho pela estrada velha, um viajante que jura ouvir passos atrás de si quando o vento muda de direção. Você lembra de cada um desses relatos enquanto segue a estrada poeirenta, iluminada apenas pela lanterna fraca que traz na mão. No sertão, tudo parece quieto, até que, de repente, não está mais. O som do vento muda. Começa a girar em redemoinhos pequenos que dançam perto de você. Um deles sopra forte, quase arrancando o chapéu da sua cabeça. E por um instante, você jura ouvir algo além do vento. Um gemido rouco, meio distante, meio dentro do seu ouvido. O corpo seco, dizem, não é um morto comum. É aquele que foi tão ruim em vida que nem a terra quis comer. Um castigo que o condenou a vagar, preso entre o pó e o esquecimento. Há quem diga que ele arrasta os próprios ossos por entre as veredas, buscando abrigo que não existe. Outros afirmam que ele carrega a fome dos que não têm alma. Você se lembra de ouvir essa história quando era criança, contada por sua avó em voz baixa, com o terço entre os dedos. Nunca olha para trás se ouvir o arrasto, menino. Quem olha, fica seco junto. Na época, parecia apenas mais um susto para te fazer dormir cedo. Mas agora, aqui, sob esse céu espesso, as palavras dela ganham outro peso. O chão estala sob suas botas. Ao longe, há uma casa pequena, de barro rachado, sem janelas. A fumaça que sai do buraco no telhado indica que alguém ainda mora ali. Você se aproxima, batendo na porta com cuidado. Nenhuma resposta. O vento sopra outra vez. E a porta se abre sozinha, rangendo. Lá dentro, um cheiro de vela apagada e café frio. Em cima da mesa, um jornal antigo, as letras quase sumindo. Homem desaparece na estrada de Canudos. Moradores relatam vultos à noite. A data é de mais de 20 anos atrás. Você passa o dedo sobre o papel e uma camada de poeira se levanta. No canto da mesa, um crucifixo está virado ao contrário. Não é o tipo de coisa que se vê por acaso. Há também uma fotografia, amarelada, presa na parede com um prego torto. Mostra um homem magro, rosto fundo, olhos que parecem te seguir. O curioso é que o sol, ao incidir sobre o retrato, faz a sombra dele parecer se mover. Por um segundo, você tem certeza de que ele piscou.
Você dá um passo para trás e o chão geme sob o peso do seu corpo. Então o som volta, um arrasto lento vindo de fora. O barulho de algo sendo puxado contra o chão de terra, arranhando pedras, aproximando-se. Você apaga a lanterna e segura o ar. O som para. O vento entra pela fresta da porta, mas agora há um cheiro novo no ar. Algo entre terra molhada e carne esquecida. É estranho, porque não chove há meses, e mesmo assim, parece que o chão exala umidade. Você ouve, de novo, o sussurro. Não é palavra inteira, mas soa como um nome, o seu. Quando abre a porta, não há nada. Só o vento levantando poeira e fazendo os galhos rangerem. A estrada parece mais estreita, como se o sertão tivesse se movido em torno de você. A voz da sua avó ecoa outra vez. Lembrança ou aviso. Quem o vento chama, o vento leva. E então você nota algo no chão. Marcas finas, profundas, como se unhas tivessem se arrastado na terra. Elas seguem por metros, até desaparecerem na curva da estrada. O vento cessa de repente e o silêncio pesa. Você olha para trás e por um instante o horizonte parece tremer. Algo se move longe, muito longe. Magro demais para ser humano. O corpo parece caminhar com dificuldade, curvado, como se o próprio peso dos ossos o puxasse para baixo. Ele se arrasta e cada movimento levanta poeira. Você sente o coração bater forte, mas uma parte de você não consegue desviar o olhar. Porque, no fundo, há uma estranha sensação de que aquilo te reconhece. Você dá um passo para trás, tropeça no degrau e quase cai. Quando volta a olhar, a figura sumiu. O sertão está vazio de novo, mas o vento não. Ele sopra devagar, entra pelos seus ouvidos e murmura, quase com ternura, não corre, que a terra ainda te quer. Você fecha os olhos, respira o ar seco e sente o gosto da poeira. A estrada continua à frente, longa e silenciosa, e lá no fundo, muito além da curva, o som do arrasto volta, mais próximo desta vez. A estrada de terra avermelhada se estende diante de você como uma cicatriz antiga cortando o sertão. O sol já desapareceu há horas e a noite parece ter se instalado de vez, espessa e imóvel, como se o tempo tivesse parado para observar o que você faz. A lanterna treme na sua mão. O vento voltou, soprando baixo, e cada rajada parece carregar fragmentos de vozes distantes, risadas, preces e o arrastar de algo que não se vê. Você anda devagar. Os grilos se calam quando você passa, e até as pedras parecem te seguir com o olhar. Ao lado da estrada, uma placa velha, quase comida pela ferrugem, anuncia o nome do lugar: Estrada de Pedra Quebrada. Um nome que o povo usa mais como aviso do que como localização. Dizem que ninguém passa por ali duas vezes. Quem tenta aqui não encontra o caminho de volta. O chão está coberto por marcas irregulares, sulcos profundos, como se alguém tivesse sido arrastado. Você se abaixa, toca a terra. Ela está quente, mesmo sob o frio da madrugada. É uma quentura viva, quase pulsante, como se algo respirasse debaixo. Lá na frente surge uma luz fraca. Não é de lanterna nem de carro. Parece mais o brilho pálido de uma lamparina antiga. Você hesita, mas o instinto de descobrir fala mais alto. Conforme se aproxima, a luz recua, como se flutuasse. E então você percebe, ela não ilumina o chão. Apenas paira no ar como uma chama que se recusa a apagar. O sertão é cheio de histórias sobre essas luzes. Chamam de fogo corredor, mãe de ouro, fogo fátuo. Fenômenos que aparecem onde houve pecado, tragédia ou promessa quebrada. Dizem que o fogo corre adiante, atraindo os curiosos e depois os leva direto para o nada. Você pisca e a luz desaparece. No lugar onde ela estava, resta apenas o som, o arrasto, de novo.
mas desta vez vem de todos os lados. Você gira sobre os calcanhares, a lanterna tremendo, o feixe varrendo o mato seco. O som se aproxima, lento, compassado, como se cada passo fosse puxado por uma força cansada, mas teimosa. Quem anda aí? Sua voz sai rouca, quase não reconhecível. Nenhuma resposta, só o barulho dos galhos sendo esmagados, a poeira subindo. Então o vento muda e o cheiro chega. Aquele mesmo odor úmido e podre que não combina com a terra seca do sertão. O corpo seco, pensam os antigos, nunca anda sozinho. Ele traz o peso de todos que negaram o perdão. E quando passa, o ar perde a cor. Você sente isso agora. Uma palidez estranha no ar, como se o mundo inteiro tivesse parado de respirar por um instante. Na beira da estrada, há um cruzeiro de madeira inclinado com uma garrafa de cachaça pendurada. Alguém escreveu à faca o nome Inácio Bento. Você já ouviu esse nome? Era o de um homem que, segundo as lendas, morreu amaldiçoado. Um fazendeiro cruel que roubava a água dos vizinhos durante a seca, deixava os pobres morrerem de sede. Quando finalmente morreu, o povo tentou enterrá-lo, mas o chão o cuspia de volta. O corpo foi posto numa cova funda, com pedras por cima, e ainda assim, no dia seguinte, as pedras estavam jogadas e o buraco vazio. Desde então, ninguém mais ousou tocar naquele pedaço de estrada. Você observa o cruzeiro e percebe algo novo. O chão ao redor está revolvido, como se alguém ou algo tivesse cavado por baixo. O som do arrasto cresce. Agora é claro, próximo, vindo de trás. Você gira depressa, a lanterna tremendo, o feixe balançando como um olho em pânico. Por um instante, parece ver uma sombra se arrastar para fora da estrada, sumindo no mato. Não tem forma exata, apenas o contorno de algo humano, mas deformado. Você respira fundo, e é nesse momento que uma risada seca ecoa, lá longe. Não uma risada alegre. É um som entre o choro e o deboche. Como se o próprio vento achasse graça do seu medo. Você caminha rápido, quase tropeçando. A estrada parece se repetir, cada curva igual à anterior. E então, de repente, um lampejo no céu, um relâmpago distante, iluminando o sertão por um segundo. No clarão, você vê, lá no fim da estrada, uma figura parada, imóvel, magro demais. Ombros caídos, cabeça pendendo para o lado. A poeira sobe devagar, como se ele tivesse acabado de parar de andar. Você pisca, a luz se apaga. Quando o relâmpago volta, a figura já está mais perto. E você não ouviu passos, a garganta seca. As pernas hesitam, e, no entanto, algo em você quer continuar. É como se o sertão te puxasse, como se aquela estrada fosse um fio invisível amarrado ao seu peito. A figura continua imóvel, a poucos metros. Agora dá para ver melhor. Parece envolta em panos rasgados, e o que antes podiam ser mãos são garras secas, finas, duras como galhos. O vento sopra, e o som que sai dela é o mesmo do mato seco sendo esmagado. Você quer correr, mas algo te prende. Não é medo, é curiosidade. Aquela curiosidade antiga, a mesma que fez todos os outros andarem por ali. A figura dá um passo. O chão range, outro passo. E então o vento sussurra, bem perto do seu ouvido. Volta, enquanto ainda tem sombra. Você se vira, corre, tropeçando nas pedras, ouvindo o arrasto cada vez mais rápido atrás de si, mas a estrada parece não ter fim. Quando finalmente para, ofegante, você olha para trás. Nada. A estrada vazia, o silêncio de volta. Só o cruzeiro de Inácio Bento lá atrás, balançando com o vento, e a garrafa pendurada que agora está vazia. Você jura que ela estava cheia. O sertão observa em silêncio, o vento descansa, mas no fundo, você sabe, ninguém caminha duas vezes pela estrada de pedra quebrada, e você acabou de ser o primeiro a tentar. O amanhecer no sertão é um espetáculo silencioso e, ao mesmo tempo, ameaçador.
As cores nascem devagar, como se tivessem medo de ocupar o espaço deixado pela escuridão. O azul se mistura com o cinza, e lá longe o sol se levanta pesado, vermelho, como se tivesse saído coberto de poeira. Você caminhou a noite inteira sem perceber. O corpo dói, os olhos ardem, e o ar seco te arranha por dentro. O silêncio ao redor parece mais denso do que o normal, como se até os pássaros evitassem cantar. O chão começa a mudar, a terra fica mais escura, o cheiro diferente, um odor doce e estranho, misturado ao pó. À frente, o que parece ser um pequeno vilarejo abandonado desponta entre as árvores retorcidas. 3 casas de barro, um curral caído e um velho tronco de aroeira no meio da praça, onde uma corda ainda balança. Você se aproxima devagar. As portas das casas estão abertas, mas não há som algum. É como se o tempo tivesse parado justo no instante em que todos decidiram sumir. Em uma das casas, uma mesa coberta de cinzas, um prato com restos secos de farinha, uma cadeira virada, e sobre ela um chapéu de couro ressecado, o couro gasto de tanto sol. Você sente algo diferente aqui, não é apenas o vazio. É uma sensação de que o lugar guarda memória, um tipo de lembrança que a terra não quis apagar. E então, você vê o nome gravado numa parede. Bento. O mesmo nome do cruzeiro na estrada. Há histórias sobre ele, espalhadas pelo sertão inteiro. Falam de um homem cruel, Inácio Bento, que se gabava de nunca temer Deus. Numa época de seca, guardava toda a água num poço particular, cobrando caro dos vizinhos. Uma vez, dizem, uma mulher implorou por uma cuia de água para o filho doente. Bento riu, cuspiu no chão e respondeu: "Se Deus quiser dar, que faça chover." O menino morreu no mesmo dia, e naquela noite o vento soprou do sul, trazendo uma tempestade de poeira que durou 7 dias. Quando o sol voltou, Bento estava deitado à porta de casa, seco como galho de pau. O povo o enterrou, mas o corpo amanheceu fora da cova. Tentaram de novo. No 3º dia, ele sumiu. Dizem que desde então o corpo seco anda arrastando os próprios ossos pelas veredas, amaldiçoado a nunca descansar. Você toca a parede marcada com o nome e sente o barro frio, quase úmido. Umidade em pleno sertão é coisa rara e quase nunca boa. Há algo atrás da casa. O vento sopra por um buraco no muro e o som parece um gemido. Você contorna a parede e encontra um pedaço de chão rachado, coberto por folhas secas. No meio delas, um buraco escuro, pequeno demais para ser poço, grande demais para ser simples fenda. Você se ajoelha e sente o vento subir dali, um ar frio que não combina com o calor do dia. Quando aproxima o ouvido, há um som, algo como o bater distante de passos. Ou talvez não sejam passos. Talvez sejam unhas raspando pedra. A luz muda. Uma nuvem cobre o sol, e por um segundo, a sombra do tronco de aroeira parece se mover sozinha. Você se levanta, e então ouve um som novo, um toque metálico, repetido, como se alguém estivesse batendo ferro contra ferro, lá longe. Você segue o som, atravessando o vilarejo, até um caminho de pedras que leva a um riacho seco. O leito do rio é uma ferida aberta, rachado, cheio de espinhos e raízes expostas. Mas o som continua. Tang, tang, tang. De repente, você vê uma figura pequena, velha, curvada, batendo algo contra uma pedra. É um homem magro, com o rosto coberto por um pano. Ele te ignora completamente, concentrado em martelar algo no chão. Você se aproxima com cuidado. O que está fazendo aí, seu moço? O homem para, mas não olha para você. A voz dele sai baixa, rouca, como se tivesse vindo de um lugar fundo demais. "Tô fechando o caminho." Você olha para o que ele faz, crava pregos enferrujados em formato de cruz diretamente nas rachaduras da terra.
Por quê? Você pergunta. Ele finalmente ergue o rosto. Os olhos estão brancos, como se o sol os tivesse queimado há muito tempo. Para ele não passar, o silêncio pesa. Quem? Você arrisca. O velho respira fundo, e a voz sai quase como um sussurro. O que nem a terra quis. Você sente um arrepio na nuca. O vento passa entre as pedras e, por um momento, o som se mistura ao barulho de algo se arrastando debaixo da terra. O velho se levanta com esforço e estende a mão para você. Se vai andar por essas bandas, leva um prego contigo. Um só já engana ele por uma noite. Você aceita, mais por instinto do que por lógica. O metal está frio, mesmo sob o sol quente. Quando você levanta os olhos novamente, o velho não está mais lá. Nenhum rastro, nenhuma pegada. Apenas o som distante do vento e o tang, 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 ecoando ainda, de um ponto que agora parece longe demais para ser o mesmo lugar. Você fecha a mão sobre o prego, respira fundo e continua andando, com o peso estranho de quem sabe que foi visto, e talvez marcado. O som do arrasto volta, devagar, acompanhando seus passos. E o sertão, com seu silêncio de pedra, parece sorrir de novo. A noite chega outra vez, e com ela o vento muda de direção. Agora sopra do leste, trazendo um frio estranho, úmido, como se tivesse atravessado um cemitério antes de te alcançar. O céu, antes limpo, se cobre de nuvens que se mexem rápido demais, e o som distante de trovões parece vir debaixo da terra, não do alto. Você anda há horas, guiado apenas pela lanterna fraca e pelo pressentimento de que algo te observa. A estrada se transforma em trilha, e a trilha vira um corredor estreito de árvores retorcidas. Em meio à escuridão, o som de sinos distantes ecoa, sinos pequenos, de capela antiga. Você os segue, até encontrar uma construção de pedra perdida entre as serras, uma igrejinha abandonada, coberta por musgo, com uma cruz torta no topo. A porta está entreaberta. Você empurra devagar. Ela range, e o som é tão alto que parece despertar o ar parado dentro. O cheiro é forte, cera velha, mofo e algo que lembra terra revirada. O interior é pequeno, iluminado apenas por algumas velas acesas diante do altar. Nenhuma delas parece nova. A cera escorre grossa, formando rios endurecidos sobre o chão. E mesmo assim, há vento. Um sopro leve que apaga uma, reacende outra. Você dá um passo, e o eco ressoa, como se houvesse mais alguém caminhando junto. O sino toca de novo, não do lado de fora, mas dentro. Você se vira, nada. Só a sensação de que algo passou por trás de você. Um deslocamento sutil do ar, o roçar leve de algo frio na pele. Você tenta ignorar. A cada passo, observa os detalhes da capela. Imagens quebradas de santos, olhos arrancados, pedaços de rosário pendendo das paredes. No canto, um confessionário de madeira rachada. A cortina está meio aberta, e lá dentro, o escuro é mais denso que o normal. Um vulto passa rápido, refletido no vidro trincado do altar. Você prende o ar. O vento sopra outra vez, mais forte, apagando todas as velas ao mesmo tempo. O breu é absoluto, e o silêncio completo, até que você escuta uma respiração, lenta, pesada, como se alguém estivesse sentado logo atrás de você. Você sente o ar quente na nuca. Vira-se de uma vez e a lanterna acende sozinha. Nada, mas agora todas as velas estão acesas novamente, como se tivessem sido reacendidas por mãos invisíveis. No altar há algo novo, um pequeno crucifixo de ferro, colocado de ponta cabeça, e atrás dele uma marca escura na parede, semelhante a uma sombra humana, magra, de braços longos, dedos finos. Você se aproxima e o chão range. De repente, um sussurro, vindo do confessionário. Não é ele quem te segue, é você quem está indo ao encontro dele. A voz é baixa,
quase doce. Você se aproxima devagar. O tecido da cortina balança levemente, mesmo sem vento. Quem está aí? Você pergunta. Silêncio. E então, de dentro do confessionário, o som de algo se mexendo. Um toque leve na madeira, depois outro, como unhas batendo de forma compassada. Você puxa a cortina. Lá dentro, só escuridão, mas há marcas no banco, impressões fundas, como se alguém tivesse estado sentado ali por muito tempo. E no canto, um livro aberto, um missal antigo, as páginas amareladas e manchadas de cera. Você o ergue. As palavras estão quase apagadas, mas uma frase ainda legível salta aos olhos, e quando o corpo rejeitado se erguer da poeira, será sinal de que o perdão não foi aceito. Você sente um arrepio subir pelas costas. Ao fechar o livro, nota algo estranho. O som de passos atrás do altar. Passos pesados, arrastados. A cortina se move. Um vulto surge devagar. É uma figura coberta por um manto escuro, rosto escondido. Ela se aproxima, parando diante do altar. A voz sai rouca, abafada. Você não devia ter vindo. Quem é você? Uma guardiã do silêncio. A capela é o único lugar onde ele não entra, mas nem por muito tempo. Você tenta entender, mas ela levanta o dedo, pedindo silêncio. Quando ele vier, não olhe para a luz, diz ela. É pela luz que ele vê. E antes que você possa perguntar mais, ela se vira e caminha até o fundo da igreja, desaparecendo por uma porta lateral que parece dar em lugar nenhum. Um trovão sacode a estrutura. As velas tremem, e então o som volta. O arrasto, agora dentro da capela, devagar, arranhando o chão de pedra. Você recua, o coração batendo rápido, os olhos tentando enxergar entre as sombras. A lanterna pisca. A cada lampejo, algo parece se mover mais perto, até que a luz apaga de vez. Silêncio. O vento sopra, frio, vindo do chão. Você sente algo tocar seu tornozelo, leve, como se uma mão ossuda passasse os dedos ali. Você se afasta num pulo, tropeça, cai de costas. A lanterna rola, bate na parede, acende por um instante e, por uma fração de segundo, ilumina o altar. A sombra magra agora está em pé. E o crucifixo, antes invertido, está virado para você. As velas se apagam todas de uma vez. E no escuro, uma voz distante murmura, rouca como o vento. O corpo seco não precisa entrar onde já habita. A lanterna apaga novamente. E o silêncio volta a ser rei. O sol nasce devagar, mas você sente que a noite ainda não terminou. Há algo do escuro que continua grudado na pele, como uma sombra que se recusa a ir embora. As lembranças da capela são confusas. O vulto, a voz, o crucifixo virando sozinho. Tudo parece um sonho que deixou marcas reais. O sertão acorda silencioso. O vento já não sopra tão forte, mas o ar continua pesado, como se carregasse um aviso. Você decide seguir por um caminho estreito que leva até uma pequena vila, escondida entre as pedras. Dizem que ali vive uma mulher que vê mais do que devia. Seu nome é Dona Leocádia, mas ninguém a chama assim. No povoado, todos a conhecem como a cartomante de Pedra Bonita. A caminhada até lá é longa. O sol, implacável, parece zombar do medo da noite anterior. A paisagem é feita de espinhos e silêncios, o chão rachado como pele velha. No caminho, uma cruz de ferro fincada no solo indica um antigo cemitério de beira de estrada. Há dezenas delas, cada uma diferente, mas todas viradas para o mesmo ponto do horizonte. Você percebe que apontam exatamente na direção em que vai. Quando finalmente chega, o vilarejo é quase um sussurro. Poucas casas, galinhas soltas, um cachorro dormindo à sombra. Uma das janelas está aberta e atrás dela uma mulher muito velha embaralha cartas lentamente.
Ela levanta os olhos e fala antes que você diga qualquer coisa. Tava demorando. A voz dela é rouca, mas firme, como quem fala com as pedras há muito tempo. Você entra, hesitante. O interior da casa é escuro, com cortinas pesadas e o cheiro de ervas secas. Há imagens de santos, mas todas cobertas com panos. Eu te vi vindo no vento, ela diz, sem levantar o olhar das cartas. Ele me contou que você anda mexendo onde não devia. Você engole em seco. O vento? Ela ri, um som sem alegria. No sertão, o vento fala mais do que padre. As mãos dela são finas, quase translúcidas. As unhas, longas e amareladas, dançam sobre o baralho. Quando a última carta cai sobre a mesa, o ar parece ficar mais frio. 3 cartas viradas, a morte, o julgamento, o pendurado. Você não está sendo seguido, diz ela, olhando direto para você. Está sendo chamado. Você sente o estômago revirar. Chamado por quem? Ela suspira, como quem já cansou de repetir a mesma história para gente que não acredita. Por ele, o corpo seco. A velha se levanta com esforço, vai até uma prateleira e pega um pequeno frasco de barro. Ele não vem por todos, só por quem carrega peso que nem percebe. Culpa, pecado, promessa quebrada. O corpo seco sente isso de longe. Você tenta rir, mas a voz não sai. Eu não fiz nada. Ela ergue uma sobrancelha fina, com expressão cansada. Todo mundo diz isso antes da primeira visita. As cartas permanecem na mesa, imóveis, mas a da morte parece mais escura agora, como se tivesse absorvido a luz da janela. A cartomante se aproxima e entrega o frasco. Dentro tem pó de raiz de mandacaru. Mistura com água e joga no chão quando o vento mudar de direção. Se ele estiver por perto, o pó vai sumir antes de tocar o solo. Você segura o frasco, sentindo o cheiro amargo das ervas. E se sumir? Pergunta. Corre, responde ela simplesmente. Mas não para trás. Nunca para trás. Ela volta a se sentar e o silêncio preenche o espaço entre vocês. O relógio na parede marca 12 horas, mas os ponteiros estão parados. Você agradece, ainda confuso, e se prepara para sair. Mas antes que atravesse a porta, a voz dela te chama de novo. Cuidado com o poço. Você se vira. Que poço? Ela não responde. Apenas vira mais uma carta. É o louco. O vento entra pela janela, forte, fazendo as cortinas baterem. Uma das velas apaga sozinha e a velha olha para o chão. Pronto, ele já sabe que você me encontrou. A frase é dita com tanta calma que dói. Você sai da casa tentando não olhar para trás, mas o barulho das cartas continua. Uma batida seca, rítmica, como se ela ainda embaralhasse. Só que o som não vem mais de dentro. Parece seguir você pela rua. A vila fica para trás. O vento muda. E o pequeno frasco de barro, firme na sua mão, começa a vibrar levemente, como se algo, dentro dele, quisesse sair. Você para, destampa devagar e deixa cair um pouco do pó. Ele nunca toca o chão. Evapora no ar, num redemoinho invisível. Você sente o arrepio gelado subir pelo corpo, o mesmo cheiro vindo do nada, terra úmida, madeira velha e aquele fundo de carne esquecida. O vento sopra nas suas costas e entre as rajadas ouve-se algo que parece um riso seco, o mesmo tipo de riso que ecoou na estrada. Você fecha o frasco depressa, o coração acelerado, e percebe, pela primeira vez, que a sombra projetada no chão não é apenas a sua. Há uma segunda, curvada e longa, com dedos que se arrastam. Você anda mais rápido. Ela acompanha. A cada passo, o som do arrasto aumenta, e o sertão volta a ficar em silêncio, como se o mundo inteiro prendesse o ar para ver o que vai acontecer. Word count. 1,098. O calor do meio-dia te esmaga, mas o frio que te segue vem de dentro.
O sertão parece diferente agora. As árvores tortas te observam, as pedras parecem cochichar. Você tenta convencer a si mesmo de que é só o cansaço, o medo misturado com o sol. Mas quando olha para o chão e vê que sua sombra ainda anda acompanhada, o coração desanda de novo. Você caminha rápido, procurando abrigo até encontrar uma velha fazenda abandonada. O portão de madeira está tombado e as telhas do casarão rangem como ossos cansados. Uma placa quase apagada balança com o vento. Fazenda Santa Esperança, 1912. O nome soa como uma ironia. Você entra devagar, sentindo o chão ceder sob os pés. O silêncio ali é profundo, quase sólido. O ar é abafado, cheira a terra e ferrugem. Na sala principal há um retrato enorme de uma família antiga. O pai, de terno escuro e expressão severa. A mãe, de olhos tristes, duas crianças imóveis, segurando um cachorro empalhado. O tempo apagou quase tudo, mas você jura ver um borrão de sombra atrás deles, um vulto indistinto, algo que não devia estar ali. No chão, uma Bíblia aberta. O vento vira as páginas lentamente, até parar em um versículo marcado por uma mancha escura. E não haverá descanso para a alma daquele que renegou a carne e a terra. A frase te arrepia. Você se senta, tentando entender. Talvez o corpo seco tenha começado aqui. Um homem que renunciou tudo, o corpo, o chão, o perdão. Enquanto pensa nisso, um som interrompe seus devaneios. O estalo ritmado de correntes vindo do porão. Você hesita. Lembra do aviso da cartomante. Nunca para trás. Mas o som não vem de trás, vem de baixo. A curiosidade é mais forte que o medo. A escada de madeira range a cada passo. O ar se torna mais frio, e o cheiro de mofo dá lugar a outro, mais azedo, algo que lembra ferro e chuva. No final, uma porta trancada com uma corrente antiga. Você puxa, mas ela resiste. Quando toca o cadeado, o metal se desfaz em pó, como se tivesse esperado só por aquele toque. A porta se abre sozinha. Lá dentro, o breu absoluto. Você acende a lanterna do celular. A luz revela paredes riscadas com frases repetidas dezenas de vezes, em caligrafia nervosa. Ele me chamou. Ele anda mesmo sem carne. O corpo é castigo. No canto, uma cadeira de madeira com cordas desfiadas, e sobre ela, marcas profundas, como se algo tivesse tentado se soltar. Há também uma garrafa antiga, com cera derretida na tampa. Dentro dela, algo se move, uma pequena mancha, como fumaça viva. Você se aproxima. A luz da lanterna vacila. Por um instante, a sombra no chão parece se esticar, tocar a garrafa e recuar, como se reconhecesse algo ali. O ar vibra. De repente, uma voz baixa, rouca, sussurra ao seu ouvido, tão próxima que você sente o calor do sopro. Ele ficou preso, mas nunca esqueceu o caminho. Você gira, mas não há ninguém. Só a lanterna tremendo na sua mão. No teto, pendurada por fios, uma placa enferrujada com letras quase ilegíveis. Poço dos Arrependidos. A lembrança da cartomante te atravessa. Cuidado com o poço. Você entende agora. O corpo seco não apenas anda pelos caminhos do sertão. Ele sobe deles, empurrado pela culpa dos outros. Você volta a subir as escadas. O corpo trêmulo. O sol te cega quando chega à porta da fazenda e, por um momento, parece que o mundo voltou ao normal. Mas o vento sopra outra vez e, junto com ele, um som distante, abafado, vindo debaixo da terra. Um arrastar, um toque seco, 3 batidas, como se algo, lá no fundo, tivesse acordado. Você corre, mas o som te acompanha, ecoando sob o solo, seguindo teus passos como um eco invisível. Até que, ao longe, surge uma pequena capela coberta de trepadeiras. O sino está torto e a cruz enferrujada brilha sob o sol.
Dentro, uma única imagem, um santo sem rosto. Você se ajoelha, mais por instinto do que por fé. Mas ao olhar de perto, percebe que a madeira da estátua tem algo estranho. É escura demais, irregular. Você passa a mão. A textura é seca, rígida, como pele. O sino toca sozinho. E o vento murmura teu nome, dessa vez sem pressa. Você sai correndo da capela, sem saber se foge do som, do vento ou de si mesmo. O sertão parece maior agora. O chão se estende em todas as direções, como um deserto de segredos que você não pediu para conhecer. O sol começa a cair, tingindo tudo de vermelho. O calor se transforma em uma espécie de febre, e cada sombra parece ganhar vida própria. A estrada te leva até um povoado quase esquecido, chamado Lagoa das Almas. O nome não está em nenhum mapa recente, mas as poucas casas de taipa ainda respiram lembranças. No centro, há uma praça com um chafariz seco e um tronco antigo onde o povo, dizem, já amarrava quem blasfemava. Você senta na beira do chafariz, tentando entender o que está acontecendo. É ali que um homem se aproxima. Pele curtida de sol, chapéu de couro, olhar de quem já viu o que não devia. Ele se apresenta, Zé Nunes, vaqueiro de nascença, guia por ofício e, segundo ele mesmo, testemunha do que o povo finge que não vê. Ele te encara por alguns segundos, depois solta. Tu passou pela fazenda Santa Esperança, né? Você assente, desconfiado. Como sabe? Ele cospe no chão, sem pressa, porque ninguém volta igual de lá. O vento muda e o cheiro de chuva distante se mistura com o da poeira quente. Zé acende um cigarro e continua. Dizem que o dono da fazenda era homem de missa e dinheiro, mas de alma podre. Fez pacto com o demônio para nunca apodrecer nem morrer. Só que o diabo é bicho esperto. Deu o que ele pediu, mas tirou o descanso. Quando morreu, o corpo secou em pé, igual madeira, e desde então anda por aí. Você o interrompe. Corpo seco. Zé te olha, surpreso. Então ele já te achou. A frase pesa no ar como uma sentença. Ele continua mais baixo. Há quem diga que ele não é um só, que o corpo seco muda de hospedeiro, seca o que toca, a carne, o tempo, o juízo. Quando termina, o corpo novo fica igual o velho, só osso e raiva. Você sente o suor frio escorrer pelas costas. Eu não acredito nisso. O vaqueiro dá um sorriso torto. Acreditar não muda o que é. Ele se levanta e aponta para um caminho estreito que leva a um morro coberto de mandacaros. Se quiser viver, sobe ali. Tem uma gruta onde o povo diz que os antigos guardavam oferenda para ele. Se ainda tiver resto de promessa, pode ser que dê para enganar o bicho por mais um tempo. Você não quer acreditar, mas cada palavra parece empurrar você naquela direção. A subida é difícil. O vento sopra forte, assobiando entre as pedras como um canto fúnebre. No meio do caminho, uma cruz caída revela uma inscrição quase apagada. Aqui jaz o que quis viver para sempre. A terra ao redor parece mais escura, como queimada. Na entrada da gruta, o ar muda de novo. O cheiro é o mesmo da fazenda, ferrugem, poeira e algo que lembra carne antiga. O interior é frio, úmido, e o som dos passos ecoa com um leve atraso, como se o espaço respondesse. Lá dentro, você encontra velas derretidas, ossos de animais, e no centro, uma figura talhada em pedra. Um homem magro, de braços estendidos, boca aberta num grito silencioso. Aos pés da estátua, uma tigela com terra seca e um rosário quebrado. Você se ajoelha, sem saber exatamente o que faz ali. Fecha os olhos, tenta lembrar uma oração, mas tudo que vem à mente é o sussurro da cartomante. O corpo seco sente culpa. Então você fala, com voz trêmula, se ele vem atrás do que sente culpa, talvez eu deva contar o que escondi.
As palavras saem sozinhas. Você confessa coisas pequenas, esquecidas, mentiras ditas por medo, promessas quebradas, silêncios covardes. À medida que fala, o ar parece pesar menos, como se algo estivesse escutando. Mas quando termina, o eco responde, e não é sua voz. É outra, grossa, seca, arranhada, mentira. A palavra ecoa 3 vezes. Você abre os olhos. A estátua à frente agora tem fissuras que antes não estavam lá. E uma das mãos, antes voltada para o alto, aponta diretamente para você. O chão treme. A tigela se quebra, liberando um pó fino que se espalha no ar, formando um redemoinho escuro. Você corre para a saída, tropeçando nas pedras. Mas quando chega à entrada, o vento sopra tão forte que quase te empurra de volta. Lá fora, o sol sumiu. O sertão, agora, é um só corpo seco. As árvores, as pedras, o ar, tudo parece morto, estagnado. E bem no alto da colina, uma silhueta parada, longa, torta, imóvel. Ela observa. E quando o trovão corta o céu, por um instante, você vê. O rosto é o mesmo do retrato antigo da fazenda, apenas sem os olhos. O trovão ecoa por todo o sertão, e o som é tão forte que parece vir de dentro do peito. A silhueta permanece imóvel por alguns segundos. Apenas o vento balança as pontas da roupa seca que cobre o corpo. Você quer acreditar que é um homem, um viajante, qualquer coisa com pulso e respiração? Mas o instinto grita outra coisa. Aquilo não está vivo. A sombra te observa por um tempo que parece não ter fim. Então, lentamente, ela vira o rosto e começa a descer o morro. Você corre, nem pensa, apenas corre, sentindo o chão duro sob os pés, a terra seca se abrindo como pequenas bocas sob cada passo. O ar é pesado, como se o sertão inteiro estivesse prendendo a respiração para ver o que vai acontecer. Quando finalmente chega de volta à vila, as luzes das casas estão apagadas. Nenhum som, nenhum movimento, até os cães parecem ter sumido. Você grita por Zé Nunes, mas só o eco responde. A lua nasce por trás das nuvens, iluminando de leve o chafariz seco. Na beira dele, algo brilha. Uma botina velha, de couro rachado, coberta de poeira. Você reconhece de imediato. É do vaqueiro. A outra está virada no chão. E dentro dela há um punhado de terra escura, úmida, como se tivesse sido cavada do fundo de algum lugar. Você sente o estômago se fechar. Olha em volta e percebe algo ainda pior. Marcas de passos no chão, indo do chafariz até a porta da capela. Mas os passos são fundos, desiguais, como se o peso que os fez não fosse humano. A cada passo impresso na terra, o chão está rachado. Você segue as marcas, mesmo contra o bom senso. A porta da capela está aberta e a vela que você deixou antes, apagada. O santo sem rosto agora parece diferente. A madeira se partiu em vários lugares, revelando uma camada mais escura por baixo. Algo parece ter crescido dentro dela. Você dá um passo à frente e o chão estala. O barulho ecoa, como um gemido distante. Então percebe, o piso está cheio de rachaduras novas, como veias se espalhando por todo o chão. O ar fica quente, denso, e então o som, um arrasto, devagar, pesado, como o de algo sendo puxado contra a vontade. Você recua e vê surgir da escuridão um braço seco, estendido, coberto por uma pele fina como pergaminho. Depois, um corpo magro, curvado, com a cabeça pendendo para o lado. O rosto é uma mistura de caveira e couro velho, mas os olhos, ou o que resta deles, ainda se movem. O corpo seco está diante de você. Ele respira, um som rascante, quase um sibilo. O ar ao redor cheira a terra e ferrugem.
Cada movimento que ele faz solta pequenas nuvens de pó, como se estivesse se desmanchando e se refazendo ao mesmo tempo. Você tenta correr, mas ele fala. A voz é seca, feita de vento e areia. Eu senti quando mentiu, o coração dispara. Você tenta lembrar o que confessou na gruta, tenta lembrar o que não disse. Ele dá mais um passo. O som do arrasto é sufocante, como se cada centímetro do chão sofresse. Você quer perdão, mas ainda esconde o que não contou. As palavras caem pesadas, como pedras. Você pensa rápido. Talvez a cartomante tivesse razão. O corpo seco sente o peso da culpa, não o cheiro do medo. Então você fala, mesmo sem saber se acredita no que diz. Eu não tenho mais o que esconder. O vento para. O silêncio é tão grande que você ouve o sangue batendo nos ouvidos. O corpo seco inclina a cabeça, curioso. Depois, estende a mão, fina, comprida, com dedos que parecem raízes. Toca seu peito, bem no meio. A dor é imediata. Um calor que queima de dentro para fora e uma sensação estranha, como se algo saísse, fosse arrancado, sugado. Você cai de joelhos, sem ar, tentando gritar, mas só o vento responde. Ele te observa por alguns segundos e então recua. Ainda não acabou. As palavras ecoam e o corpo seco começa a andar para trás, sumindo na escuridão da capela, arrastando os pés como um tronco pesado sendo levado pela terra. Quando o silêncio volta, você sente algo diferente. O peito leve, a cabeça zonza. A dor ainda pulsa, mas algo dentro de você mudou. Você olha para a mão e há um resíduo escuro, poeira fina grudada na pele. O mesmo pó que a cartomante te deu. Mas o frasco que antes carregava no bolso não está mais lá. Você o procura, desesperado, até perceber que ele está no altar, aos pés da imagem quebrada, aberto, vazio. E gravado na pedra ao lado, algo novo, como se tivesse sido talhado há segundos. O que é seco não morre, só espera. Você sai da capela cambaleando, sem saber se foi perdoado ou marcado. O vento sopra leve agora, quase frio. O sertão está em silêncio. Mas ao longe, entre o som distante de um trovão e o assobio do vento, há algo novo. Um coro de vozes roucas, repetindo em uníssono, como uma reza antiga. Ele anda, ele sente, ele volta. A noite desce de vez sobre o sertão, e tudo parece suspenso num tempo antigo, parado entre o medo e o silêncio. A lua se levanta enorme, redonda, iluminando as pedras como se fossem ossos espalhados. O vento sopra mais frio, e o som distante das vozes ainda ecoa na cabeça. Ele anda, ele sente, ele volta. Você segue pela estrada de terra sem saber exatamente para onde vai. O corpo dói, o peito arde onde o corpo seco tocou, mas a mente se recusa a parar. Às vezes, você acha ouvir passos atrás de si, mas quando se vira, só o vazio responde. Depois de um tempo, não dá para saber quanto, surge uma luz fraca no horizonte. Uma casinha simples, com uma lamparina pendurada na janela. O cheiro de café fresco corta o ar, o que parece impossível, mas o calor do aroma é real demais para ser sonho. Você se aproxima, hesitante, e bate à porta. Uma voz cansada responde: "Entre, que o vento hoje está ruim." Lá dentro, uma mulher de meia idade remexe uma chaleira no fogão a lenha. O rosto é gentil, mas os olhos têm o mesmo cansaço do sertão. Ela te oferece uma caneca. "Vai ver, tá com frio, moço." Você agradece e se senta. O calor do café traz um alívio momentâneo, como se o corpo lembrasse o que é estar vivo. Ela te observa por um tempo e depois fala: "Eu conheço esse olhar. É de quem viu coisa que não devia." Você pensa em mentir, mas algo na voz dela impede. Então conta, não tudo, mas o suficiente. A fazenda, o poço, o corpo seco, a marca no peito.
Ela escuta em silêncio. Quando termina, solta um suspiro fundo. Já vi isso antes. Como assim? O corpo seco não é só um homem que morreu sem alma. É o peso que a terra não quer mais carregar. Antigamente, o povo enterrava quem pecava sem arrependimento lá para os lados do rio seco. Diziam que, se a terra cuspisse o corpo de volta, era sinal de castigo eterno. Você lembra da inscrição da gruta: aqui jaz o que quis viver para sempre. Ela continua: meu pai foi coveiro. Disse que uma vez, depois de uma tempestade, os túmulos abriram sozinhos. Tinha um corpo em pé, ressecado, duro como tronco. Quando tentaram enterrar de novo, a terra não aceitava. Até o padre desistiu. Você sente o estômago virar. O que fizeram? Ela dá de ombros, mexendo o fogo. Deixaram lá. Mas depois, os bichos sumiram, os bois fugiram e o povo começou a ouvir barulho de arrasto nas estradas. Dizem que o corpo anda procurando um lugar para descansar, mas nenhum aceita. Silêncio. O fogo estala. O cheiro de lenha queimada enche o ar. Você pergunta: e o que acontece com quem ele toca? A mulher olha para você com calma, como quem já sabia que essa pergunta viria. Uma parte dele fica. O corpo seco é como o vento. Não mata, mas leva o que quer. Você sente o peso das palavras. O toque dele ainda arde, e agora a dor parece mais funda, como se algo lá dentro começasse a secar devagar. Ela percebe o seu desconforto e se levanta. Vem comigo. Lá fora, o vento soprou forte de novo. Ela leva você até uma velha árvore retorcida, com raízes que parecem garras saindo do chão. No tronco, há símbolos riscados, cruzes, círculos e marcas feitas à faca. Aqui é o limite, diz ela. Deste lado, o corpo ainda é corpo. Do outro, é só o resto. O chão treme levemente. De longe, uma luz azulada brilha no horizonte, vindo da direção da fazenda Santa Esperança. Ele acordou de vez, ela sussurra. E quando o corpo seco se levanta, a terra começa a lembrar. Você olha em volta e percebe algo estranho. O vento não sopra mais de uma direção só. Ele gira em círculos, levantando poeira, folhas e pequenas pedras. É como se o ar estivesse vivo, buscando algo. A mulher segura seu braço. Você precisa devolver o que tirou. O quê? Aquilo que ele levou. Ele não quer só culpa, moço. Quer aquilo que o vento roubou. As palavras não fazem sentido, mas ao mesmo tempo fazem. Você sente o peito latejar, como se algo dentro de você tentasse sair. O vento aumenta. Os galhos batem uns nos outros e por um instante o chão parece respirar. A mulher grita: se ele te escolheu, ainda dá para mudar, mas tem que ir até o rio seco e devolver o fôlego. O fôlego? Ela olha direto nos seus olhos e pela primeira vez parece realmente assustada. O seu... Antes que você possa responder, o vento te empurra para trás com força. Um som seco ecoa pela noite. O mesmo arrasto, agora vindo de todos os lados. A lamparina da casa apaga e o sertão inteiro fica escuro, exceto por um brilho fraco vindo da direção do rio. Você sabe o que precisa fazer, mesmo sem entender por quê. Corre. Enquanto corre, o ar parece te seguir, sussurrando teu nome, te puxando, te chamando para dentro da terra. E cada vez que o vento toca tua pele, ela fica um pouco mais fria, um pouco mais seca. Você chega à beira do rio seco, o coração batendo tão forte que parece querer escapar do peito. O leito do rio é uma cicatriz aberta no sertão, rachado, irregular, cheio de pedras e raízes expostas. A lua reflete nas pequenas poças de água acumuladas entre as rachaduras, criando reflexos que parecem olhos, observando cada movimento seu. O vento sopra forte, levantando poeira e folhas secas, formando redemoinhos que giram como se tivessem vida própria. Você percebe que o som do arrasto, que acompanhou você a noite inteira,
agora vem de dentro do leito. Um gemido profundo, arrastado, como se a própria terra estivesse se movendo. Você caminha devagar, segurando firme o punhado de pó de mandacaru que a cartomante te deu. A cada passo, o som aumenta, mais próximo, como se estivesse te medindo, avaliando seu medo. No centro do leito seco, vê algo que te paralisa, o corpo seco. Não é mais uma sombra no horizonte, não é mais uma lembrança de pedra. Ele está lá, ereto, com os pés fincados na terra, os ossos expostos cobertos de couro ressecado, os olhos opacos olhando diretamente para você. O ar ao redor dele parece vibrar. Cada movimento é acompanhado de pequenas nuvens de poeira. Um cheiro de ferro, terra e carne esquecida preenche seus pulmões. Você sente uma vontade de recuar, mas algo dentro de você o impede. A cartomante disse: se ele te escolheu, ainda dá para mudar. Você respira fundo, fechando os olhos por um instante, e espalha o pó de mandacaru sobre o leito do rio. Ele não toca o chão, evapora no ar, formando uma cortina fina e esbranquiçada. O corpo seco para, como se notasse a ação, e um som rouco emerge de sua garganta. Um sussurro que atravessa a terra, o vento e sua própria pele. Você entende agora? Você balança a cabeça, sentindo algo se desprender do peito, uma leveza que nunca conheceu antes. Lembra de cada confissão feita na gruta, cada mentira admitida à cartomante e cada passo dado no caminho que trouxe até aqui. O corpo seco dá um passo adiante, arrastando os pés, e você sente o chão tremer levemente. Ele se aproxima, mas em vez de atacar, inclina a cabeça, como quem avalia se o que foi feito é suficiente. Você percebe que ele não quer ferir, não quer destruir. Ele quer reconhecimento, entrega. Com mãos trêmulas, você toca o pó que ainda resta no ar. Uma sensação estranha percorre o corpo, um calor misturado a frio, como se cada osso estivesse sendo acariciado por uma memória antiga. Então, finalmente, o corpo seco se abaixa. Seus dedos longos tocam a terra do leito, e você sente uma vibração que atravessa seus pés, sobe pelas pernas e se instala no peito. A voz rouca surge novamente, desta vez quase suave. O que foi levado precisa voltar. O que foi esquecido precisa ser lembrado. Você entende? O toque dele não é ameaça, é aviso, é lembrança viva. A cada respiração, sente-se ligado à terra, à seca, ao sertão inteiro. A sensação é desconfortável, mas também estranhamente reconfortante, como se finalmente estivesse cumprindo algo que nem sabia que devia. O vento muda de direção, soprando do sul, e o corpo seco se ergue, agora quase iluminado pela lua. A figura parece menos sólida, mais sombra que carne, mas ainda assim intimidadora. Ele dá um passo para trás, e você sente que é hora de devolver o que foi levado. Olha para suas mãos, sente o peso de tudo que confessou, e no instante em que deixa o último vestígio de medo e culpa se dissolver, o corpo seco se move mais rápido. Não ataca, não grita, apenas desaparece no ar, como se a própria terra o tivesse absorvido novamente. O silêncio retorna, profundo e absoluto. Você respira, sente a brisa fresca tocar a pele e percebe que a sensação de peso dentro do peito diminuiu. A noite ainda é escura, mas há um alívio presente, como se uma parte do sertão tivesse finalmente voltado ao lugar certo. O leito seco do rio agora parece apenas isso, seco. Sem arrasto, sem passos, sem sombras. Você fica ali, imóvel, olhando para o céu. As estrelas brilham intensamente, sem o medo que carregavam antes. O vento sussurra uma última vez, suave, quase um suspiro. Alguns segredos, finalmente, podem descansar. O vento se acalma e o silêncio do sertão agora é quase palpável. Você sente cada som amplificado. O estalo de uma pedra,
o farfalhar de folhas secas, o chamado distante de uma coruja. Parece que a própria noite observa, curiosa, avaliando se você realmente aprendeu o que precisava. Você decide caminhar de volta, seguindo a trilha que leva à vila. Cada passo ecoa pelo chão rachado do rio seco, mas o medo que carregava começa a ceder, substituído por uma sensação estranha de respeito. O corpo seco ainda existe, mas por ora sua presença não é uma ameaça. É um lembrete silencioso de que há forças que a terra guarda e que os homens raramente compreendem. Ao chegar à vila, percebe que tudo parece mais antigo, mais pesado, como se o tempo tivesse passado, mas o sertão tivesse permanecido o mesmo. As casas de taipa exalam cheiro de terra e lenha queimada, e as sombras dançam nos cantos das ruas estreitas. Você passa pela casa da cartomante, mas ela não está. A lamparina apagada sugere que já dorme. No entanto, você sente que ela ainda observa, em algum lugar, esperando que os segredos do corpo seco se mantenham vivos dentro de você, como promessa silenciosa. Enquanto caminha, percebe pequenos detalhes que antes não notou. Marcas no chão, pegadas de animais misturadas às humanas, ossos de pequenos animais quebrados pelo sol. Tudo tem um ritmo, uma narrativa própria, um lembrete de que o sertão não é apenas cenário, é personagem, testemunha e guardião. Você alcança a estrada principal e decide parar. O vento sopra de leve, e é nesse instante que se dá conta de algo curioso. O pó de mandacaru que espalhou, que evaporou sem tocar o chão, ainda paira na memória do ar. Pequenas partículas parecem refletir a luz da lua, como se o próprio sertão tivesse guardado uma lembrança tangível do que aconteceu. O silêncio é interrompido por um som distante, quase imperceptível, como arrastar de pés cansados. Seu coração dispara novamente, mas o medo agora é diferente. É cautela, não terror. Você percebe que algumas histórias do sertão são vivas, respiram com o vento, correm com o gado, sussurram com o pó e a terra. O corpo seco não é apenas lenda, é presença, alerta, memória daquilo que a terra nunca aceitou. O humano que tenta escapar de si mesmo. A estrada se estende à sua frente, vazia, mas cada passo ecoa como se tivesse companhia. Você respira fundo, sentindo o ar pesado e úmido misturar-se ao cheiro de poeira e mato seco. Há algo reconfortante nesse peso, uma lembrança de que nem tudo que é antigo precisa ser temido. Você finalmente alcança a praça do vilarejo. O chafariz seco parece mais sereno agora, as marcas de passos desaparecidas. Mesmo a noite parece mais calma, como se tivesse passado por um ritual silencioso. Você se senta na beira do chafariz, deixa o vento acariciar o rosto e percebe que algo mudou. A sensação de culpa, o peso que sentia no peito, o medo constante do arrasto, tudo diminuiu. A experiência foi aterradora, mas também revelou uma verdade essencial do sertão. Ele guarda, ensina e devolve. Enquanto observa o céu, uma estrela cadente risca o firmamento. Você fecha os olhos e deixa o vento carregar tudo o que restou da noite. Medo, culpa, sombra. E mesmo que o corpo seco ainda exista, você sabe, agora, que alguns encontros são destinados a ensinar. O amanhecer chega lentamente. A luz do sol penetra pelas frestas das casas de taipa e espalha tons dourados pelo vilarejo, mas o sertão mantém sua personalidade firme, seco, áspero, resistente. O vento ainda sopra, agora suave, como se estivesse aprovando a travessia que você acabou de enfrentar. Você se levanta do chafariz e decide explorar um pouco a vila. As ruas estreitas carregam vestígios do passado. Ferramentas enferrujadas, cacos de cerâmica, restos de roupas pendurados em cordas esquecidas. Tudo parece abandonado, mas de alguma forma o lugar ainda respira, mantém memória.
O olhar se fixa em uma velha árvore no centro da praça, com galhos retorcidos e raízes que atravessam o solo. Ela se ergue como guardiã silenciosa, testemunha das gerações e dos segredos que ninguém ousa falar em voz alta. Há marcas na casca, riscos que formam padrões estranhos, quase símbolos. Um deles lembra a silhueta do corpo seco, com braços longos e curvos. Enquanto examina a árvore, você percebe algo curioso. Uma pequena cavidade na base, com uma garrafa de barro enterrada parcialmente na terra seca. Você a puxa e encontra dentro um punhado de pó, talvez mandacaru ou outra raiz seca. O cheiro é forte, pungente, e uma sensação estranha percorre seus dedos, como se tivesse tocado algo que ainda guardava energia da noite passada. O vento sopra de novo, sussurrando através das folhas. Você fecha os olhos e consegue ouvir, quase como um eco, os passos arrastados do corpo seco, mas agora é diferente. Não há medo, apenas respeito e compreensão. Ele existe, mas apenas como lembrança de que o sertão observa, ensina e cobra atenção. Você decide seguir o caminho de volta à estrada principal, carregando a garrafa e cada detalhe que a noite trouxe. Ao longo do trajeto, observa pequenas pegadas de animais misturadas a marcas humanas. É como se o sertão estivesse contando uma história própria, uma narrativa de sobrevivência, de segredos antigos e de presenças invisíveis. Quando chega à entrada da vila, percebe que a luz da manhã transforma tudo. As pedras refletem o sol, as folhas secas brilham e o ar parece mais leve. Você respira fundo, sentindo o alívio misturado à reverência. A experiência com o corpo seco foi intensa, aterrorizante, mas também educativa. Lembra das palavras da cartomante: se ele te escolheu, ainda dá para mudar. Agora entende. A mudança não foi apenas física, mas interior. Cada passo, cada medo, cada confissão ajudou a equilibrar algo antigo, algo que a terra manteve escondido. Você decide parar à beira do rio seco, olhando para o leito rachado que antes abrigava o corpo seco. Agora, tudo parece em silêncio, sereno, esperando pelo próximo vento, pela próxima confissão. E ali, sob o céu do sertão, você percebe que algumas histórias não terminam com o amanhecer. Elas permanecem vivas, respirando com o vento, sussurrando com a terra, lembrando que o passado sempre encontra uma forma de tocar o presente. O vento sopra suavemente, carregando o cheiro de mato seco e terra úmida. Você sente o peso da noite se dissipar lentamente. E mesmo que o corpo seco ainda exista em algum lugar, ele agora não é ameaça. É parte do sertão, parte de você e parte de cada segredo que o vento e a terra guardam. Você respira fundo, sentindo que finalmente encontrou um equilíbrio entre medo, respeito e compreensão. O sertão observa, silencioso, mas acolhedor. Com a luz do dia preenchendo o sertão, você decide explorar os arredores do vilarejo. O vento sopra suavemente, trazendo consigo o cheiro de terra seca e mato queimado. Lembrando que a paisagem aqui vive em ciclos de destruição e renascimento. Cada pedra, cada tronco de árvore retorcido, parece carregar histórias antigas. Algumas você pode ouvir, outras apenas sentir. Enquanto caminha, avista um pequeno cemitério no topo de uma colina. As lápides são simples, de pedra bruta, e muitas estão inclinadas, quase caídas pelo tempo. Mas o que chama sua atenção são as inscrições desgastadas, algumas incompletas, outras em símbolos que você não reconhece. Entre elas, uma em particular se destaca: aqui descansa quem não se arrependeu em vida. O vento muda, passando frio entre os ossos das lápides. Você sente o mesmo arrepio de antes, mas agora é diferente. Há menos medo, mais atenção. A sensação de ser observado retorna, mas não há pressa.
Apenas vigilância silenciosa. Você se aproxima de uma das lápides e toca a superfície fria da pedra. De repente, algo curioso acontece. Pequenas rachaduras se abrem, revelando um pó escuro semelhante ao da garrafa de Mandacaru. Ele sobe suavemente com o vento, formando uma nuvem fina e efêmera, como se o próprio cemitério respirasse. Você percebe que o lugar não é apenas descanso. É memória viva do que o corpo seco representa. Punição, lembrança e vigilância. Enquanto examina o local, percebe que há caminhos estreitos que levam a pequenas grutas entre as pedras. Decidido a entender mais, você segue por um deles. O interior é frio e úmido, e cada passo ecoa, refletindo sons que parecem vir de outro tempo. Nas paredes, símbolos riscados à faca lembram figuras humanas, algumas estendendo braços como se pedissem ajuda, outras curvadas, como se carregassem peso invisível. No fundo da gruta, encontra uma tigela de barro quebrada. Dentro dela, vestígios de pó seco, ossos de pequenos animais e algumas folhas de plantas desconhecidas. A presença do corpo seco parece forte ali, como se ele tivesse estado recentemente no local ou ainda estivesse de alguma forma conectado àquele espaço. O vento entra pela abertura da gruta, levantando poeira e criando redemoinhos que dançam sobre o chão. Você sente que a energia do lugar é intensa, não agressiva, mas palpável, carregada de memória e de histórias não contadas. Um sussurro percorre a gruta, tão baixo que você quase não escuta. Não se esqueça de onde veio. A frase parece se encaixar perfeitamente na narrativa da noite anterior. O corpo seco, o pó de Mandacaru, as confissões feitas. Tudo indica que o sertão funciona como um registro vivo, absorvendo ações e lembranças, cobrando a atenção daqueles que ousam transitar por seus caminhos. Você sai da gruta, sentindo o calor do sol tocar a pele, e percebe que a sensação de peso no peito diminuiu novamente. Cada encontro, cada observação, cada toque do corpo seco deixou uma marca, não de medo, mas de aprendizado. O caminho de volta à vila é tranquilo, com o vento agora soprando de forma constante, mas gentil. O sertão não é mais apenas cenário, é protagonista. Ele ensina, observa e registra, lembrando que há forças invisíveis que moldam a vida e que cada passo, cada decisão tem consequências. Você chega à vila com o sol alto no céu, percebendo que, mesmo com a experiência assustadora, há beleza e equilíbrio naquilo que o sertão guarda. A memória do corpo seco permanece, mas agora, você entende, é menos maldição e mais lembrete. Você respira fundo, sente o vento no rosto e, pela primeira vez, se sente verdadeiramente conectado ao lugar, ao passado e à história que continua viva sob cada pedra, cada árvore e cada sopro do ar. O calor do sertão agora é mais suportável, mas a sensação de que algo antigo observa permanece. Você segue pelas ruas da vila, observando cada detalhe que antes passava despercebido. Rachaduras nas paredes, teias de aranha brilhando à luz do sol, folhas secas que dançam com o vento como se tivessem vontade própria. Enquanto caminha, encontra um velho moinho abandonado na beira do vilarejo. A madeira está apodrecida, as engrenagens enferrujadas, mas a estrutura mantém uma imponência estranha. O vento assobia através das frestas, criando sons que lembram passos arrastados. Um arrepio percorre sua espinha, mas não de medo, de reconhecimento. É como se o lugar guardasse memórias de tudo que passou naquela noite e de tudo que ainda está por vir. Você entra no moinho, sentindo o chão ceder sob os pés. O interior é escuro, cheio de pó e teias de aranha, mas há algo mais, marcas profundas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado por ali muitas vezes. O cheiro de terra e ferrugem é familiar, lembra o corpo seco,
Lembra o leito do rio seco, lembra a fazenda abandonada. No centro do moinho, encontra uma pequena caixa de madeira, parcialmente coberta por pó. Ao abrir, percebe que contém objetos antigos, moedas corroídas pelo tempo, fragmentos de cerâmica, um punhado de pó de mandacaru e, curiosamente, uma pequena figura de madeira representando um homem seco, magro e de braços longos. É como se fosse uma réplica do corpo seco, feita por mãos humanas para lembrar de sua existência. O vento entra pelas janelas quebradas, levantando o pó e fazendo a figura parecer viva por um instante. Você se lembra das palavras da cartomante. Se ele te escolheu, ainda dá para mudar. E agora entende que não se trata apenas de sobrevivência física. É também sobre entender, respeitar e aceitar aquilo que o sertão guarda. Enquanto examina a figura, ouve novamente o arrastar distante, mas desta vez parece diferente. Não é ameaçador. É mais como uma presença que observa, avaliando se você aprendeu a lição. Você sente o peso da experiência anterior e percebe que há algo em você que mudou. O medo cedeu espaço à compreensão. Você decide deixar a figura no centro do moinho, como sinal de respeito e lembrança. Ao fazê-lo, sente o ar se acalmar, o vento cessar e uma estranha sensação de paz preencher o lugar. O sertão, silencioso, parece reconhecer seu gesto. Ao sair do moinho, o sol atinge seu ponto mais alto, iluminando o vilarejo inteiro. Cada pedra, cada árvore, cada rachadura nas paredes parece mais viva, mais significativa. Você entende agora que o corpo seco não é apenas uma lenda de terror. É um guardião do equilíbrio, uma lembrança do que a terra mantém em segredo e da importância de respeitar aquilo que é invisível aos olhos. Enquanto caminha de volta à praça central, sente a brisa tocar o rosto, o sol aquecer a pele e a terra firme sob os pés. Tudo parece mais intenso, mais real, mais vivo. Você percebe que a experiência não terminou. Ela apenas se transformou. O corpo seco pode andar novamente pelos caminhos do sertão, mas a lição que ele deixou em você permanecerá. Você respira fundo, sentindo a conexão com o sertão, com a terra, com o vento e com o passado. O peso da noite desapareceu quase completamente, restando apenas respeito, aprendizado e a certeza de que alguns segredos devem ser lembrados, não esquecidos. A tarde avança e o sertão parece respirar junto com você. O vento percorre as ruas da vila, levantando poeira e folhas secas, e você sente que cada passo é acompanhado pelo silêncio atento da terra. Agora, não há pressa, nem medo. Apenas uma sensação de compreensão profunda do que o corpo seco representa. O peso do passado, a memória do erro e a importância de respeitar o invisível. Enquanto caminha, percebe pequenas coisas que antes passavam despercebidas. Uma casa de taipa, com a porta entreaberta, revelando utensílios antigos. Uma árvore com galhos retorcidos que parecem abraçar a vila. E a água, parada de um chafariz refletindo a luz do sol, tranquila, como se nada tivesse acontecido. Cada detalhe carrega uma história própria, um registro silencioso do tempo e das presenças que passaram pelo lugar. Você decide voltar ao leito do rio seco para um último olhar antes de seguir seu caminho. O rio parece diferente à luz do dia, mais sereno, menos ameaçador. As rachaduras permanecem, mas não há sinais do arrasto nem do corpo seco. Apenas o silêncio e a lembrança da noite passada. Você caminha ao longo da margem, sentindo a textura da terra seca sob os dedos, lembrando cada sensação, cada sussurro, cada toque. No horizonte, vê novamente a velha fazenda de Santa Esperança. As telhas quebradas, o casarão de madeira, o retrato antigo da família, tudo parece mais distante,
como se tivesse pertencido a outro tempo. Mas a memória do corpo seco permanece viva em você, não como ameaça, mas como aviso e aprendizado. Enquanto o vento sopra, você percebe que algumas coisas mudaram em você. O medo que antes dominava agora é substituído por respeito. A sensação de culpa e arrependimento foi transformada em consciência e atenção. Você entendeu que o sertão guarda histórias e segredos que precisam ser reconhecidos, que a presença do corpo seco é tanto uma advertência quanto um lembrete de que cada ação, cada escolha e cada pensamento deixam marcas invisíveis no mundo ao redor. Ao retornar à praça central da vila, sente que a experiência que parecia aterradora agora é uma lição silenciosa sobre equilíbrio, memória e respeito. Cada pedra, cada árvore, cada sopro do vento carrega um registro, um aviso, uma lembrança de que há forças que operam fora do alcance da compreensão humana, mas que se tornam evidentes quando você se permite observar. O sol se põe lentamente, tingindo o sertão de tons dourados e laranjas. Você respira fundo, sentindo a brisa tocar o rosto e o calor do dia acalmar a alma. O sertão, com sua vastidão, silêncio e mistérios, permanece vivo, observador e paciente. Você sabe que o corpo seco ainda anda por aí, mas não mais como ameaça, como memória, presença e guardião. E mesmo que o medo ainda possa surgir, a compreensão permanece. Você fecha os olhos por um momento, sentindo a terra firme sob os pés, o vento suave no rosto e a lembrança de cada passo que o trouxe até aqui. O sertão ensinou, alertou e devolveu algo que você nem sabia que carregava dentro de si. E, pela primeira vez, você sente paz. Agora, o sol se pôs completamente, e a noite toma conta do sertão com uma suavidade quase reconfortante. O vento sopra levemente, acariciando seu rosto e envolvendo tudo ao redor em uma dança tranquila, de folhas secas e poeira dourada. Você sente cada músculo relaxar, cada respiração se alongar, como se o próprio ar estivesse ensinando o ritmo da serenidade. O sertão, antes palco de arrastos e silêncios perturbadores, agora se mostra em sua faceta silenciosa e protetora. O calor do dia deu lugar a uma brisa fresca que atravessa o campo, trazendo o cheiro úmido da terra e lembranças de chuva distante. É como se a própria natureza estivesse dizendo que, embora histórias de medo e lendas antigas permaneçam, há equilíbrio e calma quando se respeita cada passo, cada sombra e cada segredo. Você caminha lentamente pela trilha que leva de volta à vila, sentindo o chão firme sob os pés, o canto distante de um grilo e o murmúrio das árvores ao vento. Cada detalhe parece se intensificar. O brilho da lua refletindo nas pedras, o farfalhar das folhas, o perfume do mato seco misturado ao aroma da terra. É um ritmo suave, reconfortante, quase como uma canção que embala o coração e tranquiliza a mente. Enquanto anda, percebe que as lembranças da noite anterior não assustam mais. O corpo seco, os sussurros, o pó de mandacaru, tudo agora é memória, aprendizado e respeito. A escuridão já não é ameaça, mas espaço para reflexão e conexão com a história viva do sertão. Cada sombra parece contar uma história sem pressa, sem julgamento, apenas presença silenciosa que observa e ensina. Você se senta na beira do chafariz, sentindo a brisa tocar a pele, e fecha os olhos por alguns instantes. Respira fundo, deixando que a serenidade se espalhe pelo corpo. A sensação de segurança cresce a cada inspiração e, ao expirar, você deixa ir todo resquício de tensão ou medo. Cada pedra, cada galho, cada sopro de vento parece participar desse momento de reconciliação entre passado e presente, entre medo e aprendizado. E enquanto observa o céu estrelado,
Entende que o mundo, com seus mistérios e segredos, pode ser simultaneamente assustador e reconfortante. Algumas histórias permanecem vivas, mas também carregam a beleza de nos lembrar que é possível caminhar por elas com respeito, coragem e atenção. O vento continua a soprar suavemente, embalando a noite, e você percebe que está seguro, conectado e em paz. E vastidão do sertão se torna agora companhia gentil, testemunha silenciosa de que, mesmo após encontros com o desconhecido, há sempre espaço para respirar, refletir e se sentir inteiro. E assim, com cada respiração lenta e profunda, você deixa a escuridão se tornar suave, a memória do corpo seco se transformar em lembrança serena e a noite se fechar em tranquilidade absoluta. Agora, você pode descansar, sentindo-se protegido pelo sertão e pela própria história que viveu. Que a paz do vento, da terra e das estrelas acompanhe seu sono e embale seus sonhos com segurança e calma. Fim do script. Bons sonhos.